gostaria de fazer uma pergunta que é muito clássico, né? Eu pago IPTU, então a minha casa tá tudo certo. É verdade? Não. Eu ouço bastante isso, tá? O pessoal acha que devido lá no IPTU constar a área do terreno e a área da edificação, que é a construção, que seu imóvel está regularizado porque está ali no papel. E não quer dizer isso, tá? A gente questiona os fiscais da prefeitura e o órgão público por que não está. Porque o setor de IPTU é o setor de arrecadação, que vai arrecadar esse tributo para fazer a cidade evoluir, enfim, para as despesas da cidade. E a regularização acontece no SMU, que a gente fala, que é a Secretaria do Uso do Solo. Então, é lá que precisa constar o imóvel de vocês. Então, gente, não basta só pagar IPTU. Dê uma olhadinha na matrícula de vocês, ou chama a doutora Gabriela, né? Enfim. E uma pergunta muito clássica, que acho que quem é corretora aqui, quem tem as corretoras, eu gostaria que as corretoras aí, as amigas, levantassem a mão, meninas, deem uma olhadinha. Eu também vendo, mas minhas amigas também vendem, estamos juntas, recebem essa pergunta quando nós vamos fazer a avaliação no imóvel, é muito clássica. Tenho 2 casas no mesmo terreno e tem 2 proprietários. É possível colocar cada casa no nome de cada proprietário e dá para vender uma só? Diferença isso. Vamos lá, que a doutora falou antes. Eu construí atrás da casa do meu sogro, do meu pai, enfim, me separei e agora como é que fica? Se você tem 2 construções ou mais num mesmo terreno, dá sim para dividir, tá? Dá sim para separar as matrículas para venda, para passar para filhos, enfim. Como? Através de uma constituição de condomínio. Vai ficar parecido com aquelas matrículas de apartamento. Cada apartamento tem a sua matrícula e tu é dono individual dele. A mesma coisa para casas quando tem uma ou mais construções em cima. Então, a gente, depois da prefeitura, passa por um processo no cartório, que é possível fazer isso sim. Nossa correspondente financia? Elaine, financia uma casa assim? Individualizada. E dá para financiar também, tá, meninas? Estamos com uma correspondente aqui, multibancos. Qual a diferença entre uma escritura e uma matrícula? Perfeito. Tá a confusão que também faz com a gente, corretor, nessas horas. As pessoas chegam para mim e dizem, não, eu tenho toda a documentação, tá tudo regularizado. O que tu tem? A escritura. E a matrícula? Mas não é a mesma coisa? Não. O que é uma escritura? Aquele contrato que vocês fizeram entre vocês e o comprador, escrito lá, tudo de acordo, valor, condições de pagamento, vocês foram num tabelionato. Nesse tabelionato, vocês registraram aquele contrato de compra e venda. Isso se torna uma escritura, tá? Então, o que é uma escritura? É simplesmente o contrato de vocês registrado. Depois desse passo do tabelionato, tem que levar esta escritura para um cartório de registro de imóveis, onde essa escritura vai virar uma matrícula, ou em muitos casos eles chamam de registro, aonde vai ser criado o terreno, né? Enfim, não vai ter tantas informações ali que tem lá na escritura, de formas de pagamento, enfim, vai dizer o quanto custou, quem quem comprou e quem vendeu e as informações do terreno, tá? Então, nada a ver uma coisa com outra, tá? A escritura é o contrato de vocês que vocês fizeram no tabelionato. E o registro a matrícula é o que foi feito num cartório de registro de imóveis. Vem aquela velha máxima, quem não registra não é dono. Então, tem muita gente só com escritura dentro de casa. Em caso de financiamentos, essa questão da escritura, ela também só vai ser entregue após o término do financiamento ou é possível buscar isso antes? O próprio contrato da Caixa, ele tem poder de escritura. Então, o contrato da Caixa é que a gente leva daí para regularizar no registro de imóveis da Caixa ou do banco que você financiou. Tá? Aí você tem a matrícula, já está registrado. Isso, a matrícula sim. Isso. Mas a escritura... A escritura você também tem. É antes da matrícula. Antes da matrícula, que daí é o contrato com o banco, que ele tem peso de escritura. Tá. Entendi. Obrigada. Que bom, ótima pergunta. Obrigada pela contribuição. Qual o documento
que me dá segurança a respeito do meu imóvel. Isso aí. Então, como eu falei e eu costumo falar, é a matrícula. A matrícula é a identidade do imóvel de vocês. É o que vai acontecer na vida do imóvel de vocês, tá na matrícula. Então, vou me separar, quero saber quem que é dono. Se meu marido me falou que comprou um terreno. Será que ele comprou o terreno mesmo? Vai lá no cartório, pede a matrícula atualizada, vê se é ele que é dono. Vou comprar um imóvel, não sei se quem está me vendendo é o dono. Vai lá no cartório, pede uma matrícula atualizada. A matrícula é um documento público. Qualquer pessoa pode chegar no cartório e pedir, através do número, do nome da pessoa ou do CPF, tá? E lá vai constar quem foi o dono, se o terreno não tem hipoteca, não tem financiamento, se ele está todo desembaraçado, se o comprador, quando falecer, tem que constar lá que faleceu, quando casou, tem que constar lá que casou. Por isso que ele é o histórico do imóvel, ele é a identidade do imóvel. Então, Gabriela, eu estou comprando um imóvel, eu estou vendendo um imóvel. Que documento que eu solicito para me sentir segura? Matrícula, o registro, lá no cartório de registro de imóveis. Se vocês são casadas também, confira se o nome de vocês está na matrícula, né? Importantíssimo. Isso, porque às vezes, dependendo da forma que é feita, a gente vê cada erros banais aí, que acaba ficando só no nome do homem, né? E no nome da esposa acaba não constando. Às vezes não consta também o regime de casamento, que é obrigatório ter. Então, deem uma olhada para ver como é que está tudo isso, que é fundamental. Nas zonas rurais, que geralmente não tem como fazer matrícula, mais no interior do interior, como é que a gente faz nesse caso? Na realidade, tem como, tá? O que diferencia uma área rural para uma área urbana? A área rural tem que ser um escriturado no mínimo 2 hectares, 20 mil metros quadrados. Então a gente encontra aquelas escrituras de glebas, de terras, que fazem parte de um todo maior, de não sei o quê. Ou às vezes o pessoal fez a escritura, registrou aquele contratinho e parou na escritura e não deu seguimento, tá? Mas deveria sim ter alguma coisa. E o urbano é que tu pode, a partir de 360 metros quadrados ou menos, através de uma constituição de condomínio, pode ser registrado, tá? Provavelmente o rural tem. Se não tem nada, tem que começar do zero. Tá? Mas daí fica nessa questão dos 20 mil metros quadrados. Tem alguns que só tem 1.000 metros, aí só tem aquele contrato de compra e venda que é de geração para geração, sabe? Sim. Sabe onde é que está o início da... Sim, daí tem que fazer todo um levantamento histórico e resgatando a gente chama das matrículas mães, escrituras antigas, para se chegar lá, porque uma hora esses contratos de 1.000 vão ter que ser criados daí, mas Gabriela continuou rural, tá? E o meu pedaço é só 1.000. Daí tem que fazer o parcelamento do solo, tá? Ou através de um condomínio, ou através de um loteamento. Mesmo sendo rural, daí tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade, então? Tem. Ótimo. E qual o valor para regularizar uma edificação, por exemplo? Como é que a gente mede esse valor? E quanto tempo demora? Porque é muito comum quando a gente vai pegar um imóvel como corretora de imóveis e o proprietário diz, eu vou regularizar com a venda. Só que daí ele esquece que tem tempo. E nem todo comprador está disposto a esperar por esse tempo. Isso acontece bastante porque eles não têm noção de como é que funciona e nem noção de prazos, né? E na cabeça deles isso acontece de um mês para o outro. Mas não. Existem várias formas de regularizar um imóvel aqui na Prefeitura de Caxias do Sul, tá? Geralmente em outros municípios não foge muito. Construções antes de 2013, a gente tem o Caxias Legal. Construções de 2013 para cá, a gente tem através de regularização de obra, que daí entra em outras questões, tá? E os valores são diferenciados. Mas não adianta, em algum momento da vida de vocês, vai ser necessário regularizar esse imóvel. Mas por que, Gabriela? Eu tenho um imóvel lá, eu não quero vender. Tá, mas em algum momento você vai morrer. Em algum momento, vai que você vá se separar, tem que estar lá na matrícula para dizer quem que é dono do quê. Você tem filhos, vai passar por um filho. É necessário estar com uma matrícula regularizada para passar para alguém, né? Ou, não regularizei a minha vida inteira, deixa para quem ficar, vai para o inventário. Inventário, o custo de regularização acrescenta 8% a mais. E um imóvel não regularizado, ele desvaloriza 40% do imóvel dele.
Porque uma vez era fácil tu encontrar alguém que comprava por contrato de gaveta. Ah, eu tinha dinheiro embaixo do colchão, eu ia lá, eu comprava, porque não se custava tanto que nem hoje, e estava tudo bem. Hoje não, a maioria precisa de um financiamento, né? Então, para passar esse financiamento, essas construções têm que estar na matrícula. Mas vamos pegar uma casa de 2013 para trás, que vai entrar por um Caxias legal, tá? A matrícula está ok, ela não precisa ser retificada, tem vários processos, enfim, mas vamos pensar que a matrícula está ok. Hoje, a Prefeitura de Caxias do Sul, a taxa do Caxias Legal é R$20. Para as construções que estão em cima do perímetro viário é 40. Para vocês terem uma ideia, o ano passado era R$10. Então o pessoal vai deixando, achando que em algum momento, enfim, não, as coisas vão se encarecendo. Mas para aquela construção em todo o processo, porque não é só prefeitura e cartório que envolve uma regularização, tá? A gente tem que passar por prefeitura, cartório de registro de imóveis e Receita Federal, através do INSS da construção da mão de obra. Um cartório não averba nenhuma construção se não tiver o habite e a certidão negativa da Receita Federal referente ao INSS. Uma informação importante, é construção de 2013 para cá e não vou regularizar porque eu tenho que pagar um monte de INSS. Após 5 anos, o INSS da construção caduca. Se tu tem uma conta de luz, uma conta de água, uma nota fiscal, que tu construiu aquela casa 5 anos atrás, só entra na Receita Federal, preenche lá toda a questão, todo o formulário, enfim, não vai ter custo nenhum de INSS. Hoje, é 5 anos atrás. Que um pouco pode vir uma lei que isso não existe mais e todo mundo vai ter que pagar INSS, independente do ano da construção. Então, por isso que eu digo, quanto antes tu tem o imóvel não está regularizado, começa aos poucos, mas regulariza. E geralmente... É possível fazer aos poucos, isso que você falou, sim, a regularização? é possível. Porque ela tem várias etapas. Vamos supor, Caxias Legal, depois o habite, depois Receita Federal, depois cartório. Em muitos casos, sim, vai fazendo por etapas. Tá. Então, mais informações, gente, sobre esse tema. Tem mais alguma pergunta referente sobre esse tema, regularização imobiliária? Alguém de vocês tem, meninas? Eliane. Nos casos em que se inicia uma construção e não é feita a averbação na matrícula, a conclusão da obra, a empresa faliu, sumiu. Meu Deus. Neste caso, qual que seria o processo? Porque a gente não vai ter acesso a essa documentação, né? Que seria o habite e o INSS, né? A CND. Aí, como que a gente faria num processo desse? Teria que... Ela foi construída até metade ou não foi construída nada? Foi construída, tá concluída a obra, né? Porém, não foi feita a averbação na matrícula da conclusão. Então, não se tem esse documento que a construtora faliu, no caso. Sim. Né? Também... tem que verificar, tá? Porque a construtora faliu, mas talvez o dono era a construtora? Aí eu digo assim, eu não tenho acesso a esse documento. Uhum. Você faria essa parte de regularização, de providenciar um habite parcial? Sim, porque ele provavelmente, o habite parcial da construção ou até uma substituição, de projeto, fazendo só a aprovação do que foi construído e se pedindo-se um habite total, tá? Provavelmente essa construtora lá no início abriu uma CND, uma CEI dessa obra, tá? Se caso, ou dá uma paralisação nela, ou dá baixa e abrir uma nova, tá? Então tem várias questões ali que dá para ser feito, tá? Só que daí teria que verificar, até depois minhas colegas jurídicas podem ajudar, a questão da empresa que faliu, quem que vai responder por aquilo, por aquele bem. Tem essa questão de ver como é que ficou os bens dessa empresa que faliu. Mas a obra em si tem como se organizar essa papelada, sim. Só vou precisar de um CPF, de um CNPJ ali para dar aquela puxada. Para dar uma assinatura. E na receita pode ser que fique positivo e não negativo, daí isso também. Vai depender da construção. Se essa construção aconteceu há 5 anos atrás, a gente resgata documentos e dá baixa nela como decadente, ou se for agora recente, vai ter um custo, tá? E daí, enfim, faz parcelamento, enfim, ela vai sair uma certidão negativa de débitos
negativa com efeito positivo, mas tu consegue averbar esse habite parcial ou total na matrícula. Então, Para gente, conseguir fazer dinheiro para pagar aquela dívida que está lá do INSS ou da construção, enfim. gente, esse tema roda a noite inteira se nós começarmos a bater papo aqui. Eu quero deixar, passa o seu Instagram para as meninas. E aí, meninas, sigam lá, tem sempre conteúdo, né? E depois conversem, chamem no particular, Com né? certeza. Alguém tem algum puxadinho aí, famoso puxadinho para regularizar, né? Então, hoje é dia de nós conversarmos sobre isso. A gente já não acabou falando, mas puxadinho também tem que ser regularizado, tá? Senão não passa em toda essa papelada que eu falei aí. O Instagram da minha empresa, então, é LGA, Soluções em Regularizações. E o meu particular é Longo Gabriela. Qualquer dúvida que tiverem, me chamem, estava no evento, conversem. As corretoras, eu sei que muitos, no momento de uma venda ali, vocês têm dúvidas, podem me questionar bem tranquilo, eu fico à disposição de vocês.